bem-vindo a mais um vídeo sobre a Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais, LGPD. As hipóteses legais são as bases que permitem o tratamento de dados pessoais. São as hipóteses estabelecidas por lei e elas incluem o consentimento do titular dos dados, o cumprimento de uma obrigação legal ou regulatória, também a execução de políticas públicas, a realização de estudos por órgãos de pesquisa, a execução de contrato ou também atos pré-contratual, quando você precisa estabelecer aquela contratação, o exercício regular de direitos em processo judicial, também proteção à vida e da comunidade física, a tutela da saúde, o legítimo interesse e proteção ao crédito. Essas são as bases previstas no artigo 7º e que elas são utilizadas ou são previstas para legitimar, ou seja, as hipóteses em que permitem o tratamento de dados pessoais. Já o artigo 11º da lei trata das hipóteses de tratamento de dados pessoais sensíveis, que são informações que revelam características específicas de uma pessoa. O tratamento desses dados é considerado mais sensível e requer uma proteção especial, porque entende-se que o nível de criticidade na ocorrência de um incidente é muito maior. As hipóteses de tratamento do artigo 11º incluem, assim como para tratamento de dados pessoais, o consentimento do titular, cumprimento de obrigação legal, políticas públicas, realização de estudos por órgãos de pesquisa, execução de contrato, exercício regular de direitos, que aqui acho que cabe também uma explicação, quando nós precisamos, por exemplo, entrar com uma ação, nós não precisamos pedir o consentimento, nós temos a base legal do exercício regular de direitos, Eu preciso desses dados para mover uma ação, para fazer uma cobrança. Então, quando a gente fala execução de contrato, no caso de uma instituição de ensino, eu preciso desses dados, dos dados, por exemplo, dos alunos, para poder executar o contrato que é de ensino, que é do âmbito educacional, a prestação de serviço educacional, assim como dos dados dos responsáveis, Então, a proteção da vida e da comunidade física, a tutela da saúde, até aqui a gente tem a semelhança com o artigo 7º, que é a proteção, são as hipóteses elencadas para o tratamento de dados pessoais. Aplica-se então as mesmas para dados pessoais sensíveis. O que acontece de diferente? Sai o legítimo interesse e proteção ao crédito e entra prevenção à fraude e segurança do titular nos processos de identificação e autenticação em sistemas eletrônicos. É o caso da biometria, do reconhecimento facial, quando utilizados para finalidade específica de identificação, de prevenção à fraude, porque eu preciso garantir que aquela pessoa é quem se diz ser. Percebam que o mesmo dado ele pode ter mais do que uma finalidade e, consequentemente, se ele tem mais do que uma finalidade, ele pode ter mais do que uma hipótese legal que legitime esse tratamento. Além disso, nós podemos tratar dados pessoais sensíveis como dados de saúde. Exemplo típico através de atestado médico para bônus de faltas, seja de um colaborador ou seja de um aluno. Hoje em dia, os atestados são enviados inclusive através de aplicativos, Então, a legitimação dele é a informação lá no contrato, na política de privacidade, tudo isso tem que ser devidamente informado para que você tenha tranquilidade no tratamento desses dados. Vamos pensar agora no tratamento de dados pelo RH. O setor de recursos humanos, As instituições, elas podem tratar dados pessoais dos funcionários, dos seus colaboradores, como informações de contato, registro de ponto e informações bancárias, com base na execução de contratos e no cumprimento de obrigação legal, que é o caso da justiça trabalhista, das leis trabalhistas. Já no marketing, as empresas podem tratar dados pessoais de prospecção, como nome, endereço de e-mail e até mesmo celular, No caso, por exemplo, também o WhatsApp. Mas nós precisamos o quê? Coletar o consentimento. Para essa finalidade, será preciso o consentimento. Quando a prospecção for para uma base já existente, então vamos pensar que estamos falando de titulares
já teve alguma relação prévia com a instituição, passou aqui para uma visita ou já foi ex-aluno. Então nós temos a base legal ou a hipótese legal do legítimo interesse. Ainda assim, precisamos ter transparência e o titular sempre vai ter o direito de se opor a esse tratamento. Então lembre-se, seja qual for a base, será preciso garantir o atendimento do princípio da transparência, fornecendo informações precisas e objetivas sobre o tratamento a ser aplicado.